Na semana passada, o Ministério da Educação anunciou o aumento do tempo de uso do programa Universidade para Todos, o ProUni. Para conversar conosco sobre esta medida, nós temos aqui em nosso estúdio a presença do Pró-Reitor de Planejamento e Administração, Alexandre Zeni. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, tudo bem? É um prazer estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós agradecemos a presença. Então, professor, a portaria do Ministério da Educação, publicada no Diário da União, estendeu o prazo para 2 vezes o tempo da graduação. Para dar um exemplo, aquele aluno que entra na faculdade para fazer um curso de 4 anos, antes tinha o prazo de 6 anos para se formar e agora tem um prazo de 8 anos. Como essa medida tem sido vista, então, pelas universidades, pelo meio acadêmico? Perfeito. Com muito bons olhos, Rodrigo, porque nós já estávamos tendo problema com alguns alunos. Nem sempre os alunos conseguem integralizar nesse período. O ProUni é um programa que atende a uma demanda da população que é carente, tecnicamente, e muitos deles precisam trabalhar durante esse período, como quase que a maioria dos nossos alunos, e é difícil completar o prazo no período que está estipulado a graduação, ou mesmo num período tão curto. Então, eu acho que é uma medida muito inteligente, muito apropriada do Ministério da Educação, que vem ao encontro de umas demandas dos nossos alunos. Nós mesmos, na semana passada, estávamos com problemas com pelo menos 3 ou 4 alunos que já estavam perdendo a possibilidade de continuar e até de se formar. Eram alunos que estavam em prazo final e que iam causar problemas para esses alunos, de fato. Então, isso é visto com muito bons olhos por todos. Eu acho que é uma medida realmente muito bem tomada. De modo geral, então, a gente pode dizer que isso não interfere no planejamento que a universidade já faz, Isso acaba acontecendo, transcorrendo tudo na normalidade. Não, de fato não interferia se fosse mantido o prazo anterior, porque tu acaba impossibilitando de alguns alunos. A maioria consegue, porque o aluno ProUni é aquele aluno que faz mais rápido as disciplinas, Ele tem uma característica de fazer, ele aproveita esse período, já que é de graça, de fato, de graça para ele, aluno, de fato, o curso, e ele aproveita e fazendo isso. Contudo, nem todos conseguem essa questão. Sim. Então, ela não interfere no nosso processo, ao contrário, ele vem contribuir aos nossos processos. É lógico que agora tem que fazer uma adequação de sistemas, de processos internos, mas isso só vai beneficiar o aluno e é isso que nos interessa, que esses alunos ganhem com essa questão toda do ProUni, A medida não trouxe também nenhuma mudança para aqueles alunos que conseguem o benefício durante a graduação? Não, também não. Na verdade, se entra durante a graduação, conta esse período que falta e aí calcula um período restante depois. O importante nessa questão é que foi prorrogado, Em vez de pelo menos 50% a mais do tempo que ele levaria, é o dobro do tempo. Isso, então, é uma medida bem interessante e beneficia, na sua maioria, todos os alunos aí, no seu contexto geral. E, professor, aproveitando a sua presença aqui, a gente sabe nesse último final de semana, o ProUni voltou a ser tema nacional de novo, através de denúncias, na concessão de bolsas e também na oferta delas, Certo. O que levou até o ministro Fernando Haddad a anunciar algumas medidas que seja até a comparação com os dados do aluno que ele oferece para a universidade, com outros programas do governo, com outros tipos de linhas de créditos, Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é o processo aqui dentro da FEVALE, assim, nessa questão de uma concessão de bolsa, para tentar deixar da forma mais transparente possível, porque a gente sabe que ocorrendo alguma irregularidade, muitas vezes não é por culpa da universidade, Perfeito. Às vezes é o próprio beneficiário que está agindo de má fé, Perfeito. Eu tive a oportunidade de assistir a reportagem, eu acho que ela foi pertinente e, de certa forma, nos traz um pouco de tranquilidade, nós, FEVALE, falar em nome da FEVALE, porque a gente tem um processo rígido de controle, principalmente, primeiro de seleção e depois de controle. O processo é um processo onde o aluno se candidata via sistema do MEC e que depois dessa parte inicial de ser candidato, acaba trazendo para nós toda a documentação, a comprovação daquelas informações que são colocadas inicialmente. E cabe sim às instituições de ensino fazer todo esse controle do processo. Cabe sim às instituições de ensino acompanhar a vida acadêmica do aluno para ver se nesse período ele não se desenquadra dentro dos critérios que são... Tem critérios básicos, que é estudar em escola pública ou em escola particular totalmente com bolsa. E depois disso os critérios de renda que se enquadram aí, que é 1,5 salário por componente familiar.
E é responsabilidade da instituição. Nós temos todo um processo de acompanhamento, nós visitamos alunos, nos acompanhamos, requisitamos dos alunos, solicitamos, então, comprovantes de renda. Lógico que sempre partindo do princípio que o aluno ele é muito honesto em relação a todo esse contexto. E fizemos acompanhamento de cada um dos nossos 1.100 alunos que tem hoje no ProUni. Então, esse processo é um processo que cabe à instituição, é um processo que a instituição se candidatua a usá-lo e a beneficiar os alunos como contexto geral, e se nós nos candidatamos a fazer isso, se nós aderimos ao processo, é nossa responsabilidade também fazer isso, muito ao contrário do que se diz em algum lugar, que não é, que a responsabilidade é do MEC, não, é das instituições. As medidas que o governo anuncia que deve fazer, elas não vão prejudicar a gente, por exemplo, a instituição FEVALE, porque hoje nós cumprimos os critérios que estão estabelecidos. O critério que tecnicamente se diz, é oferecer vagas. Na verdade, a FEVALE leva isso um pouco mais a sério, né? Nós levamos isso, não basta oferecer as vagas, tem que preencher as vagas. Ou seja, nós precisamos ter um aluno para cada 9 com ProUni, né? E precisamos também destinar 20% da receita efetivamente recebida para os critérios de filantropia. Então, todo esse contexto nós observamos. Não é só oferecer a vaga, precisa que essa vaga seja preenchida. E o processo de seleção de vagas, que é destinado à base, por exemplo, a gente define quantas vagas vai ter no vestibular. A partir das vagas do vestibular, a gente informa o Ministério nos retorna dizendo, olha, essas vagas que vocês podem oferecer. E isso é o mínimo que a gente pode oferecer. A gente pode se candidatar a colocar mais vagas, ou seja, preencher essas vagas para além daquelas que são inicialmente indicadas. E a gente faz isso, faz o estudo, acompanhamento do total de alunos, quantos tem bolsa, quantos não tem, ProUni, enfim, a gente faz todo esse processo. Eventualmente, algum semestre fica um pouquinho abaixo, outro semestre fica um pouquinho acima, até para a questão dos candidatos, mas no ano a gente sempre busca fechar essa conta, que ela é fundamental para que a gente tenha os benefícios que se tem em relação aos impostos, essas coisas todas. Na verdade, não é de graça, alguém paga por isso de fato, né? E quem paga, é lógico, é o governo nos transferindo, não são benefícios, mas a gente deixando de recolher alguns impostos que a gente devia. Se não fosse isso, a gente teria que recolher esses impostos, então, né? E até é importante a gente ressaltar aqui no telejornal e mostrar que não existe somente esse benefício do ProUni que a FEVALE oferece. Sim, né? sim. Nós temos aí também a questão do FES para Valer, que foi uma inovação aqui que a instituição apresentou já no ano passado, né, de forma inédita aqui na região sul. Tem a questão do FIES também, que é um benefício do governo, né, mas que é um financiamento um pouco diferente. E o aluno também, à medida que vai entrando dentro do curso, pode participar de projetos de extensão, projetos de iniciação científica, né, e ganhando créditos para que possa concluir, né, a sua graduação de uma forma mais tranquila. Né? Rodrigo, eu sempre digo que um dos problemas da educação superior é achar formas de financiamento da educação superior. Normalmente, não se tem essa cultura no país. Quando eu estudava, por exemplo, quando comecei a estudar, tinha que pagar à vista, né, o semestre inteiro para estudar. Depois era parcelado em 6 vezes, como a gente conhece da forma por aí. Hoje, esse conceito está mudando. A faculdade ela pode financiar de longo prazo. E essa possibilidade de financiar de longo prazo, ela, para além das bolsas de ProUni, que é o que nós estávamos falando, tem outras modalidades. A FEVALE, por exemplo, é participante do programa ProUni, do programa do FIES, que é um programa do Fundo Nacional para a Educação. Ele é um programa fantástico em relação a todo o contexto de prazos e pagamentos. Ele é uma taxa muito pequena, o que dá a possibilidade do aluno realmente estudar. E temos também essa oferta que você citou, só para exemplificar, no programa FIES, que é o programa que é administrado pelo MEC também, nós temos em torno de 640 alunos hoje com financiamento. E que eu recomendo, Rodrigo, é uma taxa tão em conta para o aluno que eu recomendo que as pessoas se candidatem e façam esse tipo de financiamento. Também a FEVALE, de forma inovadora, oferece, através de uma parceria com a Ideal Invest, o que nós chamamos de FES para Valer, que é também um financiamento para pagar no dobro do tempo que estuda, a metade do valor no dobro do tempo que estuda. Ou seja, ele é um financiamento alongado, né? E ele é um financiamento com taxa de juros zero, o que dá a possibilidade do aluno dizer, bom, vou pagando a minha faculdade durante 8 anos, se fizer em 4,
praticamente aí, com taxa de juros zero, não tá pagando juros. Então a possibilidade de acesso ela está muito facilitada. Eu acho que hoje a gente abre as portas para outras classes sociais que não aquelas da ponta da pirâmide para poder estudar de fato numa universidade, né? Ok, professor, agradeço tanto a presença aqui para conversar conosco no Telejornal, falando sobre o ProUni, falando sobre as formas de financiamento que a FEVALE também oferece, né, para os seus alunos. Ok, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, Rodrigo, e me coloco à disposição se alguém quiser qualquer outro tipo de agradecimento, de esclarecimento. Ok, obrigado então. Este então foi o Pró-Reitor de Planejamento e Administração, Alexandre Zene, que conversou conosco aqui sobre o ProUni, formas de financiamento estudantil. A gente agradece a sua companhia, até amanhã às 6h30 ao vivo. Tchau, tchau!